Olá, sou Felipe Lessa Chaves e vou apresentar um trabalho sobre a aplicação de usinas de oxigênio para unidades de saúde, seu dimensionamento, operação, manutenção e normas para usinas de oxigênio. Tenho como orientador o professor Alexandre Amado de Moura. Aqui nessa abertura temos a foto de uma usina de oxigênio. Esse trabalho foi selecionado pela necessidade de parâmetros para a correta implantação de SCOs. Tá? Parâmetros de vazão e simultaneidade para dimensionamento do consumo de oxigênio, as normas vigentes dentre suas exigências principais e as instruções dos fabricantes para operação e manutenção de uma usina de oxigênio. A foto em demonstração é o projeto básico para a implantação de uma usina de oxigênio para a sala de abrigo da usina. O objetivo geral deste trabalho é suprir os engenheiros e administradores com informação correta para dimensionar a vazão estimada de consumo para unidade de saúde. Não há norma vigente sobre dimensionamento de usina SCO. Então, nós utilizamos os parâmetros estudados para poder criar uma tabela que auxilie os administradores e engenheiros nesse dimensionamento. Tá? Eles também, os profissionais, ao dimensionar o sistema SCO, eles precisam seguir as normas vigentes. Então, criamos um checklist para auxiliar nessa implantação e também informar as principais necessidades para manutenção e operação do sistema SCO. Para fundamentar esse trabalho, foi utilizada a norma NBR 12188, versão 2012 e 2016, NBR 13587, que são as principais normas que regem o sistema SCO. Utilizamos como parâmetro o sistema PSA para geração de oxigênio. PSA significa Pressure Swing Adsorption, que é um sistema que gera oxigênio através de ar comprimido e já entrega o oxigênio pressurizado à rede sem necessidade de compressor de oxigênio. Então, é um sistema muito simples e fácil de operar. Tá? Temos também a PaO2, pressão parcial de oxigênio no plasma arterial. Então, primariamente, é importante, sabemos que não há padrão exato para suprimento de oxigênio ao paciente. Existe um parâmetro inicial de suprimento e, de acordo com a oxigenação do sangue, do oxigênio no sangue do paciente, que seria a PaO2, a pressão parcial, o médico determina se o paciente necessita de mais ou menos oxigênio, né? Então, os estudos sobre o consumo de oxigênio por aplicação, eles visam nos entregar uma média de consumo daquela aplicação, né, para realizar a tabela de cálculo de dimensionamento da SCO. A metodologia que utilizamos é através da norma NBR 12188, utilizando-se as tabelas de vazão e as tabelas de simultaneidade, tá? Com os estudos de caso de consumo médio previsto na utilização, nós criamos uma tabela de vazão por setor. Então, a tabela de vazão da norma NBR 12188, ela determina a vazão para dimensionamento de tubulação. Porém, essa informação foi útil para equivalência de vazão por setor, que são N setores em um hospital. Vários setores contemplados na tabela da norma. E determinamos ali basicamente 3 padrões de vazão, certo? Apesar de não ser possível utilizar essa vazão da norma para dimensionar SCO, podemos então utilizar a sua equivalência de vazão, certo? E a tabela de simultaneidade nos dá o cálculo de percentagem de utilização de cada setor. Também utilizamos os requisitos das normas NBR 288, NBR 13587 e RDC 50 para
listar os principais parâmetros a serem seguidos. E os manuais dos equipamentos nos informam as principais manutenções e operações a serem seguidas. Aqui temos, como exemplo, a tabela de vazão da norma NBR 12188. Reparem que na coluna de oxigênio, que é o caso do estudo em questão, você tem ali parâmetros de 10 litros por minuto e 60 litros por minuto. Aqui não contempla toda a tabela, a outra vazão também. E esta equivalência foi útil para a criação da nossa tabela de vazão. Aqui temos também o fator de simultaneidade, pois não se utiliza 100% dos pontos de oxigênio ao mesmo tempo na unidade de saúde. E esse estudo já foi realizado, está contemplado na norma NBR 12188. Utilizamos então essa mesma simultaneidade para cálculo de vazão de consumo da unidade de saúde. Então, como resultado da discussão, temos como consumos padrões: inalação, que são os catéteres, em média 4 litros por minuto, neonatal, incubadoras, transporte recém-nascido, que dá uma média de 5 litros por minuto, e respiradores mecânicos utilizados em UTI, centro cirúrgico, que temos 8 litros por minuto como média. Utilizando a tabela de vazão da norma, conseguimos então determinar a equivalência de setores, vazão de 4, 5 e 8 litros por minuto. Nesta tabela, então, através de determinado cada setor, nós podemos informar a quantidade de postos de oxigênio. Temos então o fator de simultaneidade de utilização, a vazão prevista para cada setor, e conseguimos a vazão total em litros por minuto por setor. Somando-se tudo, teremos a vazão total da unidade de saúde, que é o que nos interessa para dimensionar a SCO. Para manutenção, conforme a instrução dos fabricantes, temos então conferências diárias de pressão, pureza, temperatura, dentre outros parâmetros que o operador tem que verificar todo dia para saber se o sistema está funcionando adequadamente. Também temos manutenções mensais, que são basicamente limpeza, conferência, completar nível de óleo. Temos manutenções trimestrais, onde já há substituição de filtros, óleo, dentre outros componentes do sistema que gera o ar comprimido. Temos manutenções a cada 6 meses, por exemplo, a substituição do separador do compressor. Geralmente se utiliza o compressor a parafuso lubrificado para essa aplicação, porém existem outros compressores que podem ser utilizados também. Existem manutenções anuais, onde você tem substituição de correia, a célula, o sensor de oxigênio tem que ser substituído, se ele for consumível. Substituição de reparos de válvulas, reaperto de contatos elétricos, dentre outros. Tá? Substituição de válvulas a cada 2, 5 anos e com outros componentes. Revalidação dos vasos de pressão a cada 5 anos, conforme NR13. Né? Substituição de peças desgastadas, como válvulas e mangueiras. Aqui temos fotos de filtro de óleo, separador, filtros coalescentes, válvulas, óleo, filtro de ar e também do analisador de oxigênio. Para implantação das SCOs, seguindo as normas vigentes, temos um checklist da NR 13587. Os parâmetros principais que a norma pede. A 13587 é a norma que rege SCO, Sistema Concentrador de Oxigênio. Então, os parâmetros principais foram listados nesse checklist. Aqui também referente à norma 13587. Né? E referente à norma 12188 também separamos alguns itens de conferência, que a norma 13587 e a 12188 elas se complementam. Então, vários critérios que existem em uma norma, existe em outra também. Desta forma, esperamos
auxiliar os administradores e engenheiros no dimensionamento para sistemas SCOs em unidades de saúde. Muito obrigado.